Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo Fórmula C. Hoje a gente vai dar sequência às nossas aulas falando de auditoria, né? Então na aula passada a gente entendeu o que é auditoria, quais são alguns tipos de auditoria que a gente tem. Falamos de auditoria primeira parte, segunda parte, terceira parte. Entendemos qual o fluxo que a gente tem normalmente ali nas auditorias, qual a diferença de uma auditoria de sistema de gestão e de uma auditoria de processos também, né? A gente falou de algumas dicas também que a gente tem para que a gente possa passar de forma mais tranquila, né? Não ser tão frustrante ou assustador esse processo. Hoje vai falar de dois outros pontos importantes que também dá bastante dúvida, principalmente para quem está começando, que é a não conformidade e a oportunidade de melhoria, né? Então a gente vai entender qual a diferença entre os dois apontamentos e como que a gente lida com cada um deles, né? Como a gente consegue aproveitar eles da melhor forma possível. Bom, então a gente vai começar aqui pelo mais assustador, né, e talvez mais problemático, porém mais fácil de se entender, que é a não conformidade, né? Então, a não conformidade nada mais é do que um resultado que a gente tem uma identificação por conta do não atendimento de algum requisito, né? Então, a gente falou na aula passada que durante a auditoria, o que a gente tenta fazer como auditor é observar evidências de conformidade. Ou seja, lembra lá daquele fluxo que a gente conversou, né? A gente tem uma necessidade que vem de um padrão, seja ele uma norma, seja um requisito de cliente, em que a sua empresa e a empresa cliente concordaram, né? Então, vocês têm um acordo de que aqueles requisitos devem ser seguidos. A partir do momento que isso acontece, você deve ter um planejamento que normalmente vai ser apresentado por documentação, sejam procedimentos, manuais e assim por diante. Então, existe uma documentação para documentar esse planejamento. O planejamento tem que ser feito cobrindo todos os requisitos, obviamente, e depois esse planejamento tem que ser colocado em prática, ou seja, você tem que executar aquilo que você prometeu que faria. Basicamente, essa é a estratégia, né? E a não conformidade ela vai aparecer quando você deixa de fazer isso, né? Ou seja, você tinha um requisito, você ou não planejou o atendimento daquele requisito, ou você planejou e não fez, né? Então, basicamente, essa estratégia é isso que gera uma não conformidade. Tá? E o que a gente tem que entender com relação à não conformidade? Primeiro, existe um nível de não conformidade, digamos assim. Tá? Isso, dependendo de tipos de auditorias ou de regras que você esteja seguindo, pode até aparecer como não conformidade maior, não conformidade menor, não conformidade nível 1, nível 2, nível A, nível B e assim por diante. Tá? O que vai acontecer? O que determina isso? Justamente o risco para o cliente. Tá? Então, a gente sempre vai, quando a gente fala de avaliação de risco, de impacto, a gente está pensando no impacto gerado ao cliente. Tá? Então, o que vai acontecer com esse cliente se esse problema continuar ali presente, né? Se ele continuar ali acontecendo. Tá? Então, não conformidade ela vai ser o não atendimento de um requisito, ela representa risco para o cliente, porque você tem um acordo, então ela pode representar risco direto para o cliente, ela pode representar risco direto para a sua empresa, né, porque você pode ter desde uma reclamação de cliente, que é um problema, até um impacto para a imagem da sua empresa por conta de perder uma certificação ou qualquer coisa do tipo, ou até perder algum cliente por não atendimento de requisitos mínimos, como por exemplo ter uma certificação 16949 para poder vender para o setor automotivo. Tá? E também, em várias situações, pode representar risco para o colaborador, pelo menos em duas situações. Tá? Então, se a empresa vai mal, se ela perde clientes por conta disso, talvez o colaborador também perca seu emprego. Então, isso é uma possibilidade. Então, tem que tomar mais cuidado. Eu vejo, às vezes, colaboradores falando que tomar uma não conformidade ou ir mal numa auditoria não impacta, né? Ou que não é um problema dele, que é um problema do dono da empresa ou da alta direção. Isso não é bem assim, né? Então, se a empresa não vai bem, provavelmente essa pessoa também perderá o emprego ou vai ter condições piores ali de trabalho. Então, tem que se lembrar disso sempre, tá? Um outro ponto que pode gerar impacto é a questão de segurança, né? De saúde ali do colaborador. Existem vários requisitos que acabam impactando com relação à saúde e à segurança que aquele colaborador tem dentro da empresa. Tá? Então, às vezes, dependendo do tipo de requisito, ter uma não conformidade é um alerta vermelho com relação ao risco que esse colaborador está sujeito enquanto ele executa suas atividades. Tá? Então, esses são os 4 pontos importantes que eu tenho que entender sobre não conformidade. Tudo bem?
E aí, beleza, aconteceu a não conformidade, tomei uma não conformidade, o que eu faço agora? Então, qual que é o fluxo de trabalho para lidar com essa não conformidade que já aconteceu? Tá? Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu tenho que ter um plano de contingência. Tá? Então, o que é um plano de contingência? Como que eu vou fazer uma proteção? Então, se eu identifiquei uma não conformidade, seja ela uma auditoria interna ou externa, primeira, segunda ou terceira parte, ou até fora de uma auditoria, mas durante o trabalho, uma verificação rotineira de trabalho, qualquer coisa do tipo, gerou a identificação de uma não conformidade, eu tenho que ter um plano de contingência. O que eu faço quando meu processo não está funcionando corretamente? Eu tenho que parar, eu tenho que alertar meu cliente, eu tenho que, sei lá, refazer algum procedimento, então eu tenho que fazer identificação, eu tenho que fazer segregação de material. Todo esse fluxo de trabalho, toda essa estratégia de trabalho, ela tem que ser definida. Tá? Então, isso tem que estar planejado lá nos seus procedimentos de trabalho, tudo bem? E se por acaso aquela condição, né, aquela não conformidade não foi prevista, isso pode acontecer, né, não deveria, mas pode acontecer, então ela terá que ser planejada, terá que ser definido um plano de contingência, e esse plano de contingência tem que acontecer. Tá? E um detalhe sobre o plano de contingência ele tem que acontecer ontem. Então, porque o problema já estava acontecendo. Então, se eu estou colocando o cliente em risco, o cliente já está em risco. Então, eu estou correndo atrás do prejuízo aqui. Tá? Então, contingência é sempre com muita velocidade e, por isso, a gente precisa ter o plano de contingência, né, a estratégia de contingência pronta antes do problema acontecer. Tá? Então, na melhor dos cenários, a gente tem que saber o que pode dar errado, prever o que pode dar errado para que a gente tenha planos ali de contingência preparados, tudo bem? Esse é o primeiro passo. Segundo passo eu vou utilizar a metodologia que a empresa tem, tá? Então podem ser várias aqui, no canal a gente fala sobre algumas estratégias, principalmente das mais comuns, né, para ser mais abrangente aqui, mas a empresa vai usar de alguma estratégia para identificação de causa raiz. Tá? Então isso é importante, tem que identificar o que é a causa raiz. E o que é isso? Né? Eu vivo falando aqui, causa, ela tem dois tipos. Você tem causas potenciais. Causa potencial é aquilo que eu acho que pode causar o problema. Então ela tem potencial de causar o problema. Tá? E, normalmente ela nasce como causa potencial. Eu faço uma estratégia que seja coerente com cada tipo de causa, obviamente, cada tipo de processo, obviamente, mas eu faço um processo de validação para entender se aquela minha suspeita se vai se consolidar ou não. Se ela se consolidar, ou seja, se aquilo é uma verdade, se eu passo a ter certeza de que aquela causa é uma causa coerente, relacionada ao problema, é a causa do problema, então eu vou passar a chamá-la de causa raiz e é essa causa que eu vou tratar no na minha sistemática dali em diante. Tá? Então isso é importante. O que eu posso resolver? Enfim, dá para eu trabalhar com isso com ferramentas da qualidade, dá para trabalhar com isso folha 3, com MASP, com 8D, com diversos tipos de estratégias diferentes que estejam alinhados ali com a lógica da empresa, né, com o sistema de gestão da empresa e também que sejam alinhados à situação que você tem no dia a dia. Né? Então não adianta você também querer utilizar uma bazuca para um probleminha muito pequeno. Né? Então eu vou utilizar uma metodologia, uma estratégia que seja coerente com aquilo que eu tenho de não conformidade. Tá? Então isso tem também que ser alinhado, tem que ser equalizado de alguma forma. Tá? Ok, fiz ali, identifiquei a causa raiz. Agora o que eu vou fazer? Eu vou definir um plano de ações. Tá? Então o plano de ações ele vai me ajudar a resolver esse problema. Então o planejamento da solução dos meus problemas. Tá? Então muitas vezes a gente utiliza um 5W2H ou ferramenta equivalente que a tua empresa utilize para definição e controle, inclusive, do seu plano de ações. Né? Feito isso, definir o plano de ações, eu vou realizar as ações conforme definido. E esse é o ponto que muita empresa falha. Né? Então, de nada adianta eu partir para responder a não conformidade se eu não tiver feito a contingência. Então, o primeiro passo é contingência, fez a contingência, garantiu ali que você tem o que a gente precisa fazer para ação de contenção, eu também posso chamar dessa forma, tá? Ok, então meu cliente, minha empresa, meu colaborador estão seguros. Ok, agora eu vou identificar a causa raiz para saber onde eu estou trabalhando. Sei onde eu estou trabalhando? Sei qual é o problema de verdade? Perfeito. Agora
eu vou definir uma estratégia de trabalho, que é o plano de ações, e depois eu vou seguir a estratégia. Tá? Então percebe que é um fluxo de trabalho bastante lógico, né? Parece fazer bastante sentido. A gente acaba só se perdendo às vezes porque a gente tem uma certa pressa, digamos assim, em trazer ali uma solução ou coisa assim. Tá? Então tem que tomar só esse cuidado para não se perder nesse fluxo. Tá? Ele é lógico, ele é bastante tranquilo, mas eu tenho que manter. Depois que eu fiz isso, né, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com a verificação dos resultados. Né? Então, eu planejei, eu executei as minhas ações, agora eu quero verificar. Resolvi o problema? Né? E essa é a maior pergunta. Eu falei bastante disso na aula passada, falei bastante disso quando a gente falou de indicadores, e falo bastante disso em várias condições, porque eu vejo que tem a necessidade de se falar sobre isso. A gente faz muita avaliação de eficácia, que, como eu vivo dizendo, é você cumprir com aquilo que foi planejado, ou seja, planejei 5 ações, eu completei as 5 ações. Eu faço avaliações de eficiência, então eu planejei gastar tantos reais e eu fiquei dentro desse orçamento. Mas poucas vezes eu vejo as pessoas fazendo avaliações de efetividade, ou seja, resolvi o problema, né? Então o problema deixou de existir, agora está tudo resolvido, estou seguro com relação a isso? Se sim, então eu vou seguir. Se não, eu vou voltar, vou planejar novamente e vou executar um novo plano de ações até que esse problema seja resolvido. Essa é a estratégia aqui. Tá? E a partir do momento que você tem ali provas de que você resolveu o problema, você vai fazer mais duas coisas, que é a abrangência, ou seja, você vai analisar onde mais aquele mesmo problema, ou um problema muito parecido, pode acontecer dentro da sua empresa. Então, eu tenho um outro produto similar, eu tenho uma outra situação, um outro processo onde isso pode acontecer, né? Então, avalia isso. Levantou as situações, eu consigo aplicar a mesma solução ou uma solução adaptada, próxima ali, para esses outros problemas também, para evitar a reincidência? Né? Então, se sim, faça isso. Então, você vai fazer uma abrangência para evitar que esse problema reapareça em outro lugar, ok? Perfeito. Fez a abrangência, agora a gente vai fazer a padronização. Padronização normalmente consiste em treinamento da equipe, documentação de lições aprendidas e do novo processo, né? Então das mudanças que você teve ali nos seus processos. Nunca se esqueçam das lições aprendidas, elas são fundamentais para que você tenha mais velocidade numa tratativa futura de um outro problema que pode vir a acontecer relacionado a esse assunto, tá? E também vai te ajudar a entender no futuro por que as coisas aconteceram, por que as decisões foram tomadas daquela forma. Tá? Então isso te ajuda, inclusive, se você perceber mais para frente que aquele problema não foi resolvido de verdade como você pensava que havia sido. Isso vai acontecer, isso pode acontecer, faz parte, os processos tratativos de não conformidade, eles também são falhos em alguns momentos. Não deveria no mundo perfeito, mas na prática acontece realmente da gente ter a reincidência, mesmo não esperando que ela aconteça. Então, é importante que você tenha as lições aprendidas como um histórico daquilo que foi feito, de quais são os motivos para as tomadas de decisão. Tudo bem? Bom, agora a gente vai entender um pouquinho sobre como que funciona, né? O outro tipo de apontamento que a gente tem, que são as oportunidades de melhoria. Tem muita gente que confunde as duas coisas, e as duas coisas são diferentes, elas são apontadas em momentos diferentes, e também a gente tem que ter uma tratativa diferente para não conformidade e para o que é a oportunidade de melhoria. As oportunidades de melhoria, né, elas têm um caráter um pouco diferente. Né? Então, aqui a gente tem um auditor que identificou um risco. Né? Então, aqui o requisito em si ele está sendo atendido, ou seja, aquilo que deveria ser feito está funcionando. Porém, por algum motivo o auditor percebeu que tem algum risco ou alguma fragilidade naquele processo. Tá? Como assim? Por exemplo, existe a possibilidade de você estar atendendo, né, mas a sua empresa está crescendo. E aí o auditor, com a experiência dele, com a visão dele, ele vai entender que, poxa, se você continuar crescendo, continuar aumentando demanda, aumentando mão de obra, talvez, aumentando o faturamento, enfim, mudando o seu cenário interno ou o cenário externo, você daqui a pouco não vai conseguir manter aquele requisito sendo atendido. Então, ele traz para você uma oportunidade de melhoria que muitas vezes tem a ver com aquilo que o auditor vê no mercado, e aproveite disso, porque ele vai trazer um conhecimento para você, lógico que não diretamente ali do seu concorrente, coisa do tipo, porque ele não pode fazer isso,
mas ele vai trazer um conhecimento para você que ele lapidou vendo muitas empresas. Tá? Então, o que ele está trazendo para você durante a auditoria é uma consultoria muito boa. Então, aprenda com isso. Eu mesmo aprendi muito sobre processo, sobre gestão, sobre estratégias de trabalho, ouvindo os auditores. Tá? Então, ouça o que eles têm a dizer e ouça as oportunidades de melhoria. Elas têm um caráter um pouco diferente, é muito mais educacional e preventivo do que a não conformidade. Então, a não conformidade, o problema já aconteceu, você já está numa situação não conforme, né? Então, você já tem que resolver aquilo ontem. Agora, a oportunidade de melhoria, não. Você tem tempo de pensar, ele está te dando a oportunidade de se prevenir de um problema futuro. Então, ela é muito bacana, tá? É bem interessante que você tenha, sim, oportunidades de melhoria, porque isso quer dizer que o seu cenário está mudando, tá? E você tem a possibilidade de se prevenir de problemas futuros, tudo bem? Como que isso pode acontecer, tá? Então, o auditor ele pode perceber que existe o risco por causa de mudança, ele pode entender que no cenário futuro, então, você vai deixar de atender aquele requisito, tá? Então, porque está virando uma bola de neve ou porque está vindo alguma mudança aqui, talvez você não está se preparando. Ele pode entender que o seu processo está funcionando, mas tem alguma fragilidade, por exemplo, uma fragilidade muito comum. Só tem uma pessoa no processo que sabe fazer uma determinada atividade. Né? Então, isso acontece com muita frequência e é uma fragilidade absurda, porque essa pessoa pode ficar doente, essa pessoa precisa tirar férias, essa pessoa pode se desligar da empresa, pode acontecer um milhão de coisas e a empresa fica sem alguém para fazer aquela atividade que ela é importante, tanto que tem um salário ali, tem um investimento numa mão de obra para executá-la. Né? Então, entenda que um dos pontos frágeis muito comuns é a falta de mão de obra, né? Ou a falta do backup ali de mão de obra. Então, estou tomando ele como exemplo, mas tem diversos outros tipos de fragilidade que você pode ter. A mesma coisa com relação a equipamento, né? Então, na área de laboratório, que eu trabalhei bastante tempo, você tem isso acontecendo com frequência. Às vezes a pessoa ela tem um equipamento bastante caro, né? Então em metrologia a gente fala de equipamentos muito caros, né? E a pessoa tem uma única unidade daquilo e não tem um plano de contingência para o caso daquele equipamento, por exemplo, parar de funcionar. Né? Então muitas vezes são máquinas que precisam de manutenção. E quando para fazer manutenção, não tem como você executar atividades porque é dependente de uma máquina tridimensional, por exemplo, de um circularímetro, de um perfilômetro, um projetor de perfil, qualquer um dos equipamentos ali um pouco mais caros. Tá? Então, tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, né, com essas fragilidades, principalmente quando a fragilidade tem a ver com falta de recursos ou com falta de planejamento. Tá? Então, pode aparecer aqui como oportunidade de melhoria também, e nem sempre a solução é cara, como comprar uma segunda máquina tridimensional, coisa do tipo. Às vezes, você pode ter ali caminhos mais inteligentes que te protejam, pelo menos por um curto período de tempo, para que você tenha tempo de ter planos de reação caso algum problema aconteça. Tá? Então é importante que você tenha ali alguma estratégia para tirar a fragilidade do seu processo. Né? Isso faz parte até lá da parte de SWOT, né? Onde você faz a mitigação dos riscos do seu processo. Tá? A gente já falou disso em aulas anteriores também. Tá? Depois a gente vai ter, né, a questão de evitar riscos e problemas futuros. Né? Então, que tem a ver com o que a gente já falou ali. Às vezes, né, o auditor ele percebe que tem um risco, então ele deixa essa oportunidade para fazer você, no mínimo, pensar sobre aquilo. Tá? Ótimo, então isso é a oportunidade de melhoria. E como que eu lido com ela de forma correta? Eu vou fazer o seguinte, a oportunidade de melhoria você vai entender como uma sugestão forte. Tá? Então, a melhor forma que eu encontrei para explicá-la, até para as pessoas que trabalhavam comigo, é isso. Entenda a oportunidade de melhoria como uma sugestão forte. Tá? Como assim uma sugestão forte? É o seguinte, você tem até a possibilidade de recusar essa sugestão. Você pode fazer isso. Porém, você precisa avaliar. Tá? Então, isso é importante. Você tem que avaliar aquela aplicabilidade. Por exemplo, se veio uma sugestão de você ter um software mais robusto para a gestão do seu processo XYZ lá no processo. Imagina que essa é a estratégia. Você pode fazer uma avaliação e demonstrar que para o tamanho da sua empresa, aquilo não é necessário. Né? Então, o que você já tem, você consegue atender, sei lá, com a planilha de Excel que você usa hoje em dia, percebeu? Então, eu não preciso dar esse passo de robustez agora, porque eu continuo me sentindo seguro. Desde que você tenha uma avaliação, documente esse estudo, que pode ser, às vezes, um orçamento e mostrar que vai levar muito tempo para se pagar aquele investimento, você
consegue sim dizer não para uma oportunidade de melhoria. Tá? Então, não é porque é uma melhoria que ela é uma melhoria para a sua empresa. Tá? Então, esse é um ponto importante. E não é porque é uma melhoria e é para a sua empresa que é para aquele momento em si. Então, às vezes, você também tem que demonstrar que aquilo é uma boa ideia, mas não para agora, talvez para alguns meses, daqui a alguns anos. E se esse for o caso de verdade, você vai coletar isso e vai guardar ali num pacote de ideias. Eu sempre aconselho que as pessoas tenham isso, tenham um pacote de ideias futuras para o caso de seu cenário mudar. Isso te dá velocidade e vai sempre parecer que você está um passo à frente com relação às necessidades do processo, mas na verdade é porque você aproveita aquilo que vem de ideias de outros lugares, né? Então você guarda essas ideias para tirá-las da manga, digamos assim, quando for necessário. Isso é muito inteligente e faz com que você tenha resultados mais rápidos ali no dia a dia, tá? Já me ajudou muito, inclusive. Então, o que você vai fazer? Perfeito. Então, eu fiz uma avaliação de aplicabilidade, né? E eu vou decidir. Eu vou acatar essa oportunidade, né, essa sugestão ou não, tá? Vou documentar essa decisão. Tudo bem? Então você vai documentar, vai ser evidência, do mesmo jeito que lá na ação corretiva da não conformidade você tem que salvar uma evidência, tem que guardar uma prova, aqui você vai também guardar um documento dessa decisão. Tá? Então pode ser, como eu disse, um orçamento, aquilo que você, uma conversa que você teve com alguém, um e-mail com a diretoria, enfim, qualquer coisa que mostre o porquê você tomou aquela decisão. Tudo bem? Ótimo. Depois, agora principalmente pensando ali no sim, tá? Então você vai definir um plano de ações, tá? Então e agora começa a ficar parecido com a não conformidade. Um detalhe importante que eu gosto de lembrar aqui também é o seguinte, né? Então a gente pode recusar a não conformidade, a oportunidade de melhoria, a gente pode recusar, aceitar a oportunidade de melhoria e a gente pode definir um plano paralelo. Tá? Então você pode fazer isso também. Porque imagina o seguinte, poxa, imagina que fosse aquela situação do software que eu comentei antes. Eu gostei da ideia, eu acho que é interessante, mas o software é muito caro. Porém, eu encontrei uma outra saída que ela sim está dentro do nosso orçamento e já vai ser uma melhora. Né? Então percebe, eu vou fazer uma mudança talvez no meu processo que faz o meu processo ficar mais fácil. Consequentemente, eu não preciso daquela robustez. Por exemplo, tá? Então, você pode também definir uma ação que seja paralela, que não é aquilo que foi sugerido na oportunidade de melhoria, desde que seja coerente. Isso é ótimo, na verdade, porque demonstra que você tem maturidade para avaliar o que foi sugerido nessa oportunidade de melhoria, você está realmente entendendo o que está acontecendo e o cenário da tua empresa e da concorrência, e está aplicando ali aquilo que faz sentido para você naquele momento. Tá? Então, isso também é uma possibilidade. E se você aceitar ou então sugerir um plano paralelo, você vai definir um plano de ações para tratar isso como se fosse um projeto. E a partir daí, a gente vai seguir exatamente igual a gente fez com a não conformidade. A gente vai implementar aquelas ações, avaliar os resultados, a gente vai fazer a abrangência, né? Então, o que é você aplicar aquela melhoria também em outros locais onde ela possa ser aplicada, e depois a gente vai fazer a documentação e padronização. Lembrando, padronização vai envolver treinamento, vai envolver atualização de documentação, vai envolver tudo que precisar ser envolvido para que aquele novo processo seja tratado como processo oficial e padronizado da empresa. Tudo bem? Fica mais claro essa questão de não conformidade, de oportunidade de melhoria? Deixa aqui para a gente ficar sabendo. E se você tiver alguma dúvida, algum ponto que você gostaria de tratar, também deixa que a gente vai ficar feliz em fazer um vídeo falando exatamente da tua dúvida. Tudo bem? Eu fico por aqui até a nossa próxima aula.